Caríssimos irmãos, queridas irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma, nos preparando para vivermos de maneira intensa e alegre a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Nesse tempo quaresmal, somos chamados a percorrer o caminho que Jesus percorreu, atualizando esta caminhada no contexto do mundo de hoje. Hoje, dia 5 de março, e tenho a alegria de convidar você e sua família para juntos partilharmos nesse segundo domingo da Quaresma o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou consigo a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desci da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contei a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a vida e a ação de Jesus não termina na sua morte. A transfiguração é sinal da ressurreição. A sociedade não conseguirá deter a pessoa de Jesus e as suas atividades, que irão continuar através dos seus discípulos. Perceba que a voz de Deus mostra que, daqui por diante, Jesus é a única autoridade. Todos os que ouvem o convite de Deus e seguem a Jesus até o fim, começam desde já a participar da sua vitória final, quando ele ressuscitará. A transfiguração de Jesus foi uma amostra do seu retorno glorioso para o céu, momento em que ele revela aos discípulos, de forma visível, a sua intimidade com o Pai, assegurando-os assim da sua ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, na transfiguração, os discípulos Pedro, Tiago e João puderam visualizar o encontro de Jesus com o Pai. A partir de então, eles que andavam tristes, com as últimas revelações de Jesus sobre o desfecho dolorido de sua trajetória terrena, se enchem de alegria com a certeza de que a vida e a ação de Jesus não termina com sua morte. O relato da transfiguração de Jesus nos faz avaliar quão importante, caros irmãos e irmãs, é para nós o seu chamado para sermos testemunha aqui na terra da sua glória e poder, e ao mesmo tempo ter conhecimento dos mistérios que Deus nos quer revelar. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte. Pedro, Tiago e João é cada um de nós a quem Jesus também escolhe para ter com ele uma prova de salvação que o Pai quer nos proporcionar. Mas para que tenhamos uma experiência real com Deus, precisamos nos dispor a seguir Jesus e ir com ele a um lugar afastado. A transfiguração de Jesus nos mostra que nós também, como homens, podemos ser transformados e ter assim a nossa alma e o nosso corpo purificados pelo poder do Espírito Santo. As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam a veste e a glória que Deus Pai quer destinar a todos nós, os filhos muito amados. Então perceba que a figura de Jesus, transfigurado ao lado de Moisés e de Elias, representa para nós uma realidade espiritual que nos faz, desde já, participante da glória futura, juntamente com os santos e os profetas que vivenciaram o amor infinito do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, o cenário da transfiguração de Jesus nos dá também o entendimento de que Deus nos prepara no Tabor,
Isso é, no monte, na oração, no recolhimento, para que possamos depois descer e enfrentar a luta da nossa vida de uma maneira toda nova. Subir a montanha é elevar o coração a Deus. Quando nos revestimos quando assim nos retiramos para um momento de oração, o Pai também nos fala e nos revela algo sobre Jesus. Este é meu filho amado, escutai-o. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, na oração nós também temos contato com o Pai e recebemos dele as instruções para enfrentarmos o desafio da vida. Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. Portanto, reflita, meus irmãos e irmãs, nesse dia de hoje. Você já subiu com Jesus ao Monte Tabor? O que você recorda dessa experiência, dessa intimidade para com Jesus? A sua oração pessoal tem o ajudado a se transfigurar diante de Jesus? Ou ver Jesus transfigurado diante de você? Qual será a diferença entre as duas situações? Você tem medo de dar passos concretos na sua vida? O que ele tem lhe assustado a fazer essa experiência, a doar-se diante de Deus? Você está acomodado em algum ponto? O que você precisa fazer para levantar-se, para erguer os olhos e perceber Jesus transfigurado diante de você? O que Jesus tem lhe pedido para fazer e que você não faz? Reflita isso no dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos fazermos contemplar o brilho de sua glória em cada discípulo de seu Filho que se entrega ao serviço do reino com total generosidade, mesmo devendo enfrentar a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, um santo e abençoado domingo, um santo e abençoado dia do Senhor, e que tenhamos assim a certeza de vivenciarmos as suas graças de Jesus transfigurado nesse dia de hoje. E desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.